Sexta-feira o jogo começa à meia-noite, é a vez da Suíça enfrentar a Argélia e a gente vai transmitir esse jogo também na madrugada da sexta-feira, porque aqui na Bandeirantes, Thaís, não passa nada, a gente transmite tudo, porque Copa do Mundo é aqui, é com a gente, desde 1950 e vai continuar sendo. Tchau. E o Jornal, gente, fica por aqui. A partir de agora, tá chegando o Manhã Bandeirantes Campinas com o Heitor Fredo. Rede Bandeirantes. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes como esta. Vem pra bola, uma paulada. Palma. É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. 10 horas da manhã, 1 minuto. Muito bom dia, uma excelente quinta-feira para você que segue na programação da Bandeirantes Campinas. Depois da companhia do Jornal Gente, que volta amanhã às 8 horas na programação da RB, logo depois do Primeira Hora. E com transmissão simultânea na tela da Band News TV, estamos chegando com os destaques de Campinas, região metropolitana e boa parte do interior de São Paulo que nos acompanha nesta manhã. Hoje, 2 de julho de 2026, o Manhã Bandeirantes é a sua companhia até às 11h30 da manhã com informação, prestação de serviços e o que de mais importante acontece no Brasil e no mundo, com repórteres espalhados por todo o país. É o nosso cardápio para hoje, até que Carlos Batista, que nesta semana comanda o Nossa Área, chegue com os destaques da programação do esporte. E com tudo que acontece, Campeonato Brasileiro Série B, Campeonato Brasileiro Série C e, claro, a Copa do Mundo FIFA 2026. Hoje tem bola rolando aqui na Bandeirantes Campinas. Às 9 horas da noite, a Ponte Preta vai ao estádio do Castelão, no Ceará, enfrentar o Fortaleza. Partida que faz parte da 16ª rodada. Não chega a ser abertura, porque tem um jogo um pouquinho antes, às 8 horas, Cuiabá e América Mineiro, jogo que interessa a Ponte Preta, já que o América é concorrente direto na luta contra o rebaixamento. Vai ser uma missão dura para a Macaca hoje, mas a Ponte se colocou numa situação que agora é preciso fazer o improvável para evitar o provável. É preciso somar pontos, por exemplo, contra o Fortaleza fora de casa, para evitar o encaminhado rebaixamento para a Série C. E também, claro, tem o noticiário do Guarani a partir das 11h30 da manhã. Carlos Batista vai falar sobre como o Bugre se prepara para no sábado, 8h30 da noite, horário maravilhoso que a CBF marca. CBF, quem bota horário em tabela de campeonato, nunca foi para uma arquibancada, nunca precisou pegar um ônibus para voltar para casa 10h30, 11 horas da noite, nunca precisou atravessar a cidade para assistir um jogo de futebol. 8h30 da noite num sábado tem Guarani e Floresta, a partida que também terá cobertura completa da Bandeirantes Campinas. Além dos jogos da Copa do Mundo FIFA 2026, que Ricardo Capriotti já destacou pra gente. Você pode acompanhar também pelo YouTube Bandeirantes Oficial. Bandeirantes Oficial, com as transmissões da Copa do Mundo FIFA 2026. Você nos acompanha pelo FM 85.7, pelas nossas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação, como o aplicativo Bandplay, o portal bandmulti.com.br e também transmissão já iniciada com os nossos bastidores. Pouco dos nossos estúdios no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, aqui em Campinas, Jardim São Gabriel, quase limite com Valinhos, de onde falamos com os trabalhos técnicos de Alan Zanelato na mesa de som, Edson Freitas na central técnica e com a coordenação técnica do Gil Kleber. Deixa eu começar trazendo informações importantes sobre as rodovias, porque um grave acidente aconteceu e ainda causa lentidão na rodovia Anhanguera na manhã desta quinta-feira.
Um acidente entre um carro e uma motocicleta no quilômetro 103, pista norte, é a pista sentido interior, trecho, portanto, de Campinas para quem sai da cidade sentido Sumaré, Santa Bárbara do Oeste, Limeira, Americana, municípios mais distantes de Campinas na pista sentido interior. E segundo a concessionária que já fez o primeiro atendimento, o motociclista foi levado em estado grave ao hospital. Foi necessário, inclusive, o uso do helicóptero Águia da Polícia Militar, que precisou parar a rodovia Anhanguera temporariamente, ali por volta de 7h30, 7h40 da manhã, para que a vítima fosse resgatada o mais rapidamente possível e assim tivesse também a oportunidade de dar entrada no hospital o quanto antes. A informação aqui que nós estamos apurando, o hospital para onde a vítima foi levada, normalmente pelo uso do Águia, é o Hospital de Clínicas da Unicamp, que tem um heliponto justamente para atendimentos de urgência e emergência que contam com o apoio da Polícia Militar. Informação nesse momento para você que está nas estradas, para você que está a caminho de cidades mais distantes de Campinas, sentido interior, evite a rodovia Anhanguera, utilize a rodovia dos Bandeirantes. Há um congestionamento ainda no local que começa no quilômetro 96 e vai até o quilômetro 103. 7 quilômetros, portanto, de congestionamento. Anhanguera, sentido interior, trecho de Campinas. A interdição necessária de faixa para a retirada do veículo, atendimento a todos ali envolvidos, peças que ficaram espalhadas também pela pista. Isso é uma preocupação porque pode provocar algum outro tipo de acidente. O acidente foi exatamente no 103. E a lentidão começa, portanto, no quilômetro 96. A quilometragem vai aumentando no sentido interior, 7 quilômetros agora na pista sentido interior. Rodovia dos Bandeirantes, sentido interior, não tem trecho com lentidão. A rodovia Anhanguera, já que estamos... Vamos falar primeiro da Anhanguera. A Anhanguera, além desse ponto de lentidão na pista sentido interior, tem congestionamento também na pista sentido capital. Nesse caso, por excesso de veículos. Mais ou menos no mesmo ponto onde o congestionamento é registrado na rodovia Anhanguera, no sentido contrário. Então é um misto de curiosidade com excesso de veículos, que provoca lentidão de 2 km do KM 106 ao 104 na pista sentido São Paulo. Seguindo viagem para a capital, o motorista ainda enfrenta 2 km de lentidão do KM 62 ao quilômetro 60 e ainda do quilômetro 13 ao quilômetro 11, já no acesso à cidade de São Paulo. Agora, a rodovia dos Bandeirantes também registrou acidente mais cedo na pista sentido capital. Nada de mais grave aconteceu, felizmente, numa colisão entre dois veículos que já foram retirados da pista, e a melhor opção, tanto sentido interior quanto sentido capital, é a rodovia dos Bandeirantes. Porém, ainda há uma lentidão em Jundiaí do quilômetro 64 ao 61 que está terminando o atendimento. Então a tendência é que, se você sair agora, sentido São Paulo, não enfrente essa lentidão quando chegar no trecho de Jundiaí, que até lá a ocorrência já tenha sido concluída. Na cidade de São Paulo, chegando na capital paulista, do quilômetro 18 ao quilômetro 13, o motorista diminui a velocidade, aí sim, pelo excesso de veículos. No mais, outros trechos aqui da nossa região, também com a informação passada pela ARTESP através do Centro de Controle Multimodal, a princípio tá tudo sem problemas aqui. Rodovia Dom Pedro I sem congestionamento, tanto no sentido Campinas, que é ali rodovia Anhanguera, quanto no sentido contrário, no sentido a Jacareí. O anel viário Magalhães Teixeira tá complicado. Tem ali pelo menos 5 quilômetros de lentidão na pista sentido interior, portanto, para quem está chegando a Campinas, do quilômetro... vai até o finalzinho ali, Passando um pouco da entrada da Dom Pedro, sentido Jacareí, o motorista já tem rosco completo dali em diante. Peguei um trânsito também aqui no anel viário Magalhães Teixeira, no trecho entre Valinhos e Campinas, mas era caminhão que estava muito lento, não era sinalização de nada extraordinário, então é uma situação bem pontual. No mais, que temos aqui? Castelo Branco, Dom Gabriel, 2 km de congestionamento, do 64 ao 62, para quem está chegando a Jundiaí, e também 2 km do 62 ao 64, sentido contrário para quem vai com destino a Itu. Tendo qualquer novidade sobre as rodovias, a gente vai trazendo atualização nessa edição do Manhã Bandeirantes até às 11h30 da manhã.
Rodovia que foi motivo de visita do governador Tarcísio de Freitas à região. Foi entregue a primeira etapa da duplicação da rodovia Prefeito Lívio Talhasac. Lívio Talhasac. É conhecida como a Estrada de São Roque. A presença do governador Tarcísio de Freitas nesse trecho que vai fazer a ligação entre São Roque e Araçariguama, na região de Sorocaba, e que teve um investimento na obra de 174 milhões de reais, ampliando a capacidade operacional, concluindo 4 quilômetros e 200 metros do trecho, que tem uma extensão completa de mais de 8 quilômetros e meio, é duplicação e, consequentemente, a ideia de desafogar o trânsito num dos acessos à rodovia Raposo Tavares. A nossa reportagem acompanhou a visita do governador Tarcísio de Freitas e conta mais detalhes dessa obra na voz de Fabrício Rocha. As obras de duplicação têm ao todo 8,5 km e prometem melhorar a mobilidade regional. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, participou da cerimônia que entregou metade dos trabalhos, mas não falou com a imprensa. Com investimento de 174 milhões de reais, a rodovia também vai contar com novos dispositivos de acesso, retornos e entroncamentos com a rodovia Raposo Tavares. O projeto também prevê a implantação de passagens para animais silvestres. Depois da cerimônia, o governador seguiu para Barueri, onde entregou melhorias na rodovia Castelo Branco. Às 10 horas e 11 minutos, girando a informação do que acontece em Campinas e região metropolitana da cidade. Olha, uma operação acontecendo aqui na região com o fechamento de alguns estabelecimentos e eu vou trazer a informação completa para você. Teve até bingo clandestino. Oh, quem diria? No endereço conhecido da cidade. A Guarda Municipal localizou durante um patrulhamento de rotina ontem à tarde um imóvel onde funcionavam uma pensão e um bingo clandestino. O local foi fechado e o dono desse imóvel multado em R$ 25.400. Instalação que fica na rua Costa Guiar, no centro. Em uma das portas havia o acesso a um bar, onde foram encontradas 2 máquinas de caça-níquel que são proibidas no Brasil. A entrada ao lado dava acesso a uma pensão. Pensão em bar do centro, você já sabe o que significa. Ambos não tinham alvará de funcionamento e estavam atuando de maneira clandestina. O alojamento clandestino possui 34 quartos, eita, movimentado, e apenas 2 banheiros. Com falta de ventilação e estrutura adequada, óbvio que o espaço não possui o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros também. Infrações que foram confirmadas pela Secretaria Municipal de Urbanismo, que foi quem multou os proprietários do imóvel nesse valor. O valor total é R$ 25.498, arredondando para R$ 25.500. A Secretaria lacrou os 2 estabelecimentos que só poderão ser reabertos se os alvarás forem regularizados. Chega a ser um bingo clandestino, né? Prenderam 2 máquinas caça-níqueis num espaço que o filho chora e a mãe não vê. Às 10 horas e 13 minutos, tem informação também sobre um surto que aconteceu por parte de um funcionário de um hotel da rede Ibis, na cidade de Paulínia. 2 funcionários ainda estão hospitalizados. Uma terceira colega, também ficou ferida, depois de uma discussão que terminou com um ataque a facadas por parte de um segurança desse estabelecimento. Uma recepcionista de 35 anos, em depoimento à polícia, diz que havia questionado o segurança que trabalha de maneira terceirizada, Maurício do Amaral, de 40 anos, por que ele estava fazendo gravações de colegas de trabalho, com o próprio celular, gravando os colegas ali no momento do almoço, no momento que estão conversando, um momento de descontração. Lembrando que segunda-feira foi dia do jogo da Seleção Brasileira. Então, muitos espaços profissionais colocaram ali um telão, uma TV para as pessoas assistirem. Isso teria despertado a raiva desse funcionário, que já tinha também um histórico de discussões por não gostar de atitudes de alguns colegas. Então, é aquele profissional que se incomoda com a atitude do colega e vai para cima tirar satisfação. Ele afirma que andava com facão de açougueiro, como modo de proteção pessoal. E foi com essas armas brancas que ele atacou 3 colegas que trabalham no hotel. Vamos atualizar o estado de saúde. Já adianto para você que nenhum deles corre risco de morrer,
mas 2 precisaram passar por cirurgia e o repórter Igor Val conversou com o delegado de Paulínia, responsável pela investigação desse caso, e traz todas as informações a partir de agora. Tudo aconteceu dentro desse hotel em Paulínia. Um segurança terceirizado que estava armado com 2 facas brigou com o gerente e a recepcionista e esfaqueou os 2. Um terceiro funcionário que tentou ajudar as vítimas também foi ferido. Após atingir os 3 colegas de trabalho, o segurança de 40 anos, identificado como Maurício do Amaral, foi até a base da Guarda Civil. A partir desse momento eu já fui acionado também. Uma equipe da Guarda se deslocou até o hotel, já foi fazer a segurança do local. E enquanto isso, essas vítimas já tinham até sido conduzidas até o Hospital Municipal para atendimento. 2 vítimas tiveram lesões graves na barriga e passaram por cirurgia. A outra está bem. Em depoimento, o agressor disse aos policiais que iniciou essa briga após cobrar a postura dos colegas de trabalho em situações que ele não concordava dentro do hotel. Foi para essa discussão portando 2 facas. Conforme o relato dele, ele usa para defesa pessoal, que quando ele sai do trabalho a pé e às vezes de madrugada. As facas foram apreendidas. Em nota, o hotel Ibis Paulínia informou que lamenta o ocorrido e que presta assistência aos colaboradores feridos. O hotel também esclareceu que o homem é um prestador de serviços terceirizado e afirmou que colabora com as autoridades durante as investigações. O segurança responde por 3 tentativas de homicídio qualificado por motivo fútil. A Polícia Civil pediu a conversão da prisão em preventiva, enquanto continua investigando as circunstâncias das agressões. Às 10h17, uma mega operação aconteceu nas últimas horas de combate de avanço do PCC para o sul do país. O comando da operação foi do GAECO, órgão do Ministério Público que combate o crime organizado lá do estado de Santa Catarina. Mas, como eu sempre falo, o que acontece de importante no Brasil tem um pezinho na região de Campinas. E aqui foram cumpridos mandados com apoio do BAEP da cidade e o repórter Guilherme Selegato explica pra gente qual o papel dos criminosos de Campinas no avanço da facção que comanda as cadeias do Brasil e está operando fora das cadeias há tanto tempo, agora avançando para o sul do Brasil. Guilherme. Na região de Campinas, equipes do 1º BAEP também deram apoio à ação. 2 pessoas foram presas em Hortolândia e Mogi Guaçu. Ao todo, foram cumpridos 151 mandados de prisão temporária e mais de 160 de busca e apreensão. A mega operação, comandada pelo Ministério Público de Santa Catarina, mira a atuação do PCC no estado de Santa Catarina e a influência a partir de presídios em diversas regiões do país. Essa é considerada a maior operação já realizada pelo órgão. As ações aconteceram em 6 estados: Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. A investigação aponta a expansão dessa facção criminosa pelo sul do país e também tem como foco interromper as articulações entre os integrantes do grupo e a prática de crimes que são planejados ou ordenados por esses presos de dentro dos presídios. A operação de hoje ela é resultado de uma investigação de um esforço hercúleo do GAECO de Santa Catarina, onde iniciou-se essa fase da investigação no ano de 2024, e as equipes, então, após a análise detalhada de todos os elementos angariados em fases anteriores, desde o ano de 2021, que vinha já sendo desenvolvido pelo GAECO de Santa Catarina, conseguiu, então, identificar esses inúmeros alvos nesses 6 estados. Os investigados estariam envolvidos em diversos crimes, como organização criminosa, tráfico de drogas, homicídios e porte ilegal de arma de fogo. A operação segue em curso e tramita em sigilo. Às 10h19, nós vamos trazer agora a cobertura de um assunto que ganhou repercussão no Brasil e no mundo todo, com imagens que em agosto de 2024 chocaram a todos nós. Eu estou falando da queda da aeronave da Voo e Paz aqui na cidade de Vinhedo. O que a gente já sabe da investigação desde o início é que
havia uma série de problemas na estrutura do avião, da Voipaz. Uma verdadeira gambiarra, para falar um português claro. Gambiarra do tipo, o piloto ter que utilizar o GPS do celular dele, porque o GPS da aeronave não estava funcionando. E a falha no sistema de degelo foi a principal responsável para a queda da aeronave, com aquela imagem terrível que nunca vai sair das nossas memórias. Por que a gente está voltando nesse assunto agora, em julho de 2026? Porque as famílias tiveram acesso ontem à transcrição da conversa registrada na caixa preta do avião. Diálogo entre a cabine e a torre de controle. Havia um acordo que foi cumprido por parte da Polícia Federal de que esse conteúdo primeiro seria disponibilizado para a família e depois tornado público. Ainda não aconteceu a segunda parte. Nós ainda não temos acesso ao conteúdo da caixa preta, mas as famílias souberam antecipadamente. E agora vem uma nova etapa da investigação, porque a família não se contenta com os resultados da justiça até aqui. As famílias que perderam seus entes queridos sentem que justiça significa não apenas responsabilizar piloto, copiloto, mas todos aqueles que sabiam as condições das aeronaves da Voipaz, os riscos de colocar no ar um avião com tantos problemas, com tantas falhas no procedimento e com o resultado que, cá entre nós, não foi tão inesperado diante da bagunça que era, segundo as testemunhas e a investigação, o dia a dia na companhia aérea. A repórter Graziele Geronde conversou com o advogado representante das famílias, com uma familiar que também está à frente dessa discussão, dessa tentativa de avançar na justiça com o caso, e ela explica pra gente os próximos passos do caso Voipaz, uma das tragédias que marcaram o século XXI aqui na região metropolitana de Campinas. Graziele. Olá, Heitor. Os familiares das vítimas do voo 2283 da Voipaz, que caiu em Vinhedo em 2024, vão entrar com uma nova ação na Justiça. Dessa vez, a ação vai ser coletiva de responsabilidade civil por danos morais. E essa medida ela não substitui as ações já individuais que estão sendo feitas na Justiça, de indenização e que estão em curso e também estão sob sigilo. Os danos causados à vítima e também à aviação brasileira devem ser cobrados agora nessa nova ação que vai ser impetrada na Justiça para poder buscar uma resposta sobre esse acidente que causou a morte de 62 pessoas. Essa ação, inclusive, Heitor, ela deverá ser ajuizada depois da conclusão dos trabalhos de investigação criminal da Polícia Federal e também dos trabalhos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, que é o CENIPA, o responsável por investigar os acidentes aéreos e tentar entender e prevenir novos acidentes. Essa decisão de entrar na Justiça com uma nova ação, inclusive, ela foi tomada depois de uma reunião que aconteceu na Polícia Federal na tarde desta terça-feira em Campinas, em que o laudo pericial foi apresentado aos familiares. E os familiares tiveram acesso ao conteúdo dos últimos minutos registrados pela caixa preta desse voo, do voo 2283 da Voipaz. Além disso, eles também conheceram os detalhes que embasam a fase final desse inquérito. Esse inquérito da Polícia Federal, inclusive, Heitor, ele tem um prazo de 30 dias agora para ser concluído. Então, nesse mês de julho, ele deverá ser finalizado finalmente, depois de 2 anos que as famílias já sofrem com a dor da saudade deixada por esses familiares que foram vítimas do acidente da Voipaz. Depois disso, esse inquérito vai ser encaminhado ao Ministério Público Federal e as investigações devem apontar, inclusive, os responsáveis por autorizar esse voo. Nós conversamos com um advogado criminal e assistente de acusação da Associação dos Familiares das Vítimas do voo 2283 da Voipaz, que é o Dr. Luciano Catarinhucchi, que falou como é que foi essa reunião ontem, e também como é que deve acontecer agora, o que deve acontecer agora com a conclusão dessas investigações. Vamos conferir o que ele disse. A reunião entre os familiares e a Polícia Federal em Campinas foi extremamente produtiva.
A Polícia Federal cumpriu aquilo que ela disse aos familiares. Antes de divulgar o laudo pericial, informaria as famílias para que elas soubessem o que aconteceu antes de saberem pela imprensa. Isso foi uma cortesia muito interessante, porque a diretoria da associação, junto com os advogados, em especial nós que estamos como assistente de acusação, ouvimos e vimos detalhadamente as transcrições da caixa preta, principalmente aquilo que antecedia a queda do avião, até o momento da queda. Foi um momento de grande comoção entre os familiares, porque trouxe aqueles momentos finais da vida dos seus familiares. Bom, diante disso, ao encerrar essa situação, que ainda continua em análise, o laudo ainda continua em análise pelo delegado da Polícia Federal, o qual, decorrente a esse laudo, a existência desse laudo, vai ouvir outras pessoas, inclusive agora como investigados, e umas que ainda não estavam e vão ser ouvidas novamente para poder prestar depoimento. O que não foi garantido nessa reunião? Que haverá indiciamento de gente viva. O que eu quero dizer com isso? Pessoas que deram causa a esse avião estar no ar serão responsabilizadas. Ou seja, não apenas apontar aos piloto ou copiloto, mas às demais pessoas que colocaram esse avião no ar. Então, nos próximos 30 dias, a finalização do inquérito é esperada, com o relatório, com o indiciamento. Não foi nos apurado e nos apontado quais seriam os crimes e quais seriam as pessoas. Apenas nos foi garantida a toda a família, que vai haver responsabilização criminal de pessoas que deram causa a essa queda. Além disso, Heitor, nós também conversamos com a Fátima Albuquerque, que é a presidente da Associação dos Familiares das Vítimas do voo 2283. Ela falou também como é que foi essa reunião, sobre o que eles viram, né, nessa reunião que tiveram com a Polícia Federal e sobre os resultados e como é que deve ficar agora. Vamos conferir também o que ela disse. Nós estivemos lá na data de ontem, foi uma reunião longa. A nós, familiares, foi apresentado a conclusão do laudo, teve a transcrição da caixa preta. O laudo ele tem 200 páginas, e claro que o doutor André ainda também está sob análise do laudo, ele é conclusivo, mas ele sentiu a necessidade de fazer algumas oitivas e ouvir, né, alguns investigados. Para nós foi muito difícil, sempre é muito difícil, mas a conclusão é que sim, houve uma série de problemas, no sentido que aquilo já vinha sendo preparado de alguma forma, né? Nos próprios relatórios da ANAC, a gente já via isso. Na questão do Ministério do Trabalho, a gente já teve aquela conclusão, aquela investigação e relatório final sobre o assédio aos pilotos. Então, nós sabemos também das manutenções que não eram feitas, nós sabemos da sabotagem de peças usadas, isso tudo o laudo traz. Aquele degelador não funcionava, mas também era ciência dos pilotos. Aquele avião ele poderia ter caído inclusive na ida, porque também passou risco na ida, isso aparece também na fala dos pilotos, mas eles tomaram a decisão de voltar. Então, sim, houve uma inércia da tripulação, houve uma perda de consciência dos riscos que corriam, mas isso não tira a culpa e a responsabilidade de outras pessoas, inclusive da empresa, né? Mas como o inquérito policial, ele não trata de empresa, ele trata de pessoas, então essas pessoas serão indiciadas. Nós não temos os nomes, mas nós sabemos sim que no meio tem mecânicos, pilotos, todas aquelas pessoas responsáveis pela manutenção, por reportar os defeitos para manutenção. Então existia um comum na empresa que era uma negligência, e não só uma negligência, uma intenção de economizar, economizando, usando peças inadequadas, no sentido de ruins, não em bom estado, deixando como degelador já de conhecimento que não funcionava naquela aeronave já há muito tempo. Aquele avião não poderia ter ido para uma zona fria, não poderia ter viajado para Cascavel, para o sul, qualquer parte do país na época que tivesse frio, não é? Então, assim, era de amplo conhecimento. Então, foi uma tragédia anunciada, revoltante, era prevista,
não poderia dar em outra coisa a não ser a queda daquela aeronave, porque aquele avião ele não poderia ter saído do solo, principalmente em viagem para o sul do país. Então, nós não temos uma documentação porque não foi o fim do inquérito, não é? Mas nós temos o conhecimento do que causou. Não é? A gente já sabia que era a questão do gelo, mas a gente foi investigado condutas posteriores e anteriores àquele acidente. Inclusive, é assustador que quando houve a fiscalização assistida da ANAC, eles continuaram com a mesma conduta. Então fica claro que eles não estavam nem aí, né? Que eles não tinham nenhuma preocupação com a população, com os passageiros, porque mesmo a ANAC fiscalizando, daí eles foram suspensos, né? Eles continuavam fazendo a mesma coisa, não reportando os defeitos, porque quando você reporta um defeito, o avião, a aeronave tem que parar para consertar, isso dá prejuízo para o dono. Então, infelizmente, em síntese, tudo aquilo se resume a uma ganância, não é? A se ganhar cada vez mais dinheiro, colocando em risco e promovendo a morte de outros. Heitor, para a gente relembrar a população que nos assiste do que aconteceu em 2024, o avião da Voipaz caiu no dia 9 de agosto daquele ano na cidade de Vinhedo, bem no condomínio de uma casa, no quintal de uma casa que fica em um condomínio na cidade de Vinhedo. O voo 2283 tinha saído da cidade de Cascavel e seguia para Guarulhos, quando ele apresentou problemas e acabou então caindo. As 62 pessoas que estavam a bordo morreram no local. Além da Polícia Federal, o CENIPA, que é o órgão que investiga os acidentes aeronáuticos, também apura as causas do acidente. Uma das linhas de investigação é o problema no sistema de degelo da aeronave. Isso tudo, então, que está sendo apurado pela Polícia Federal e também pelo CENIPA. Além dessas ações, Heitor, está em curso também o pedido de indenização das famílias das vítimas desse voo. Então, em relação às indenizações que não foram pautadas, que não foram tratadas sobre esse assunto durante essa reunião da Polícia Federal, o advogado também informou que mais de 90% das famílias já finalizaram ou estão finalizando o acordo a respeito dessas indenizações. A gente, claro, Heitor, segue acompanhando todos os capítulos dessa história para colocar um ponto final e dar uma resposta sobre o acidente com o voo 2283 da Voipaz. É com você. Obrigado, Graziele Gerondi. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, a gente fala sobre a previsão do tempo e traz também o noticiário nacional com a agenda dos candidatos à presidência da República e a confirmação do ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que escolheu Gilberto Kassab, ex-prefeito de São Paulo, ex-ministro, secretário do governo Tarcísio, presidente do mesmo partido de Caiado, para ser o seu vice na chapa à presidência da República. Um rápido intervalo, na volta a esses e outros assuntos para você na programação da RB. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. A Justiça determinou que a Prefeitura de Campinas e o Governo do Estado de São Paulo apresentem até 120 dias um plano para reduzir a fila de pacientes que aguardam consultas, exames e cirurgias na área de ortopedia. A decisão foi tomada após ações que apontaram a demora no atendimento de pacientes pelo Sistema Público de Saúde. Em alguns casos, a espera tem prejudicado a qualidade de vida das pessoas e até agravado os problemas de saúde.
O objetivo da determinação é que o município e o estado apresentem um planejamento conjunto com metas e medidas práticas para diminuir o tempo de espera e melhorar o atendimento à população. Entre as possibilidades estão o aumento da oferta de consultas, a realização de mais cirurgias e a ampliação da capacidade de atendimento na rede pública. Agora, Campinas e o governo do estado terão 4 meses para elaborar e apresentar esse plano à Justiça. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. Seus posts não têm engajamento e suas redes sociais não geram resultados? Vem aí, Band Talks, do like ao lucro, edição gastronomia, um evento gratuito para aprender como transformar conteúdo em resultados e conhecer cases de sucesso da nossa região. Dia 8 de julho, às 8 da manhã, no Centro de Convivência Cultural de Campinas. Garanta sua inscrição gratuita pelo simpla.com.br. Band Talks, do like ao lucro, edição gastronomia. Vem aprender com quem gera resultado. Apoio Prefeitura Municipal de Campinas. Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 35 minutos. Hoje, dia 2 de julho de 2026. Bom dia para você, primeiramente, Nath Luquezzi. Deixa eu ouvir o seu bom dia novamente. Nosso ouvinte quer ouvir. Ouvinte quer ouvir é boa. Nath Luquezzi, bom dia, boa quinta-feira. Bom dia para você, Heitor. Boa quinta-feira para você também, ouvinte. Perguntinha fácil, hein? Qual é a capital do Brasil, Nath Luquezzi? Brasília. Hoje não. Hoje, 2 de julho, a capital do Brasil, simbolicamente, é Salvador. Sabe por quê? Porque para muitos historiadores, a verdadeira data da independência do Brasil não foi 7 de setembro de 1822. Foi 2 de julho de 1823. E essa é uma novidade bem recente, sancionada agora, nesse ano, numa medida que foi feita pelo presidente Lula e assinada ontem também, simbolicamente, não altera o funcionamento dos órgãos federais. Então, Brasília é a capital do Brasil. Tua resposta tá certa. É aquela pegadinha, sabe? É mais ou menos. É pegadinha de show do milhão. Mas hoje, no dia 2 de julho, e daqui em diante, todo 2 de julho, legal, simbolicamente, nesta data, Salvador será a capital do país. A independência, como a história conta, foi proclamada por Dom Pedro I no dia 7 de setembro de 1822, mas a gente aprende na escola que a escola ela faz um resumo, né? É muita coisa pra gente aprender nesse período, e aí a gente vai ficando com aquela curiosidade de entender mais a fundo como é que foram os detalhes, os bastidores, os capítulos mais importantes da nossa história no Brasil. Então, o famoso grito do Ipiranga, às margens do rio Ipiranga, quando Dom Pedro I voltava de Santos, onde ele tinha seus compromissos pessoais, foi anunciado que a sua esposa já tinha basicamente ajeitado tudo para a independência do Brasil, e aí teve o famoso grito da independência. Nós sabemos também que a independência do Brasil, diferente dos nossos vizinhos da América do Sul, que foram a base, os processos de independência, a base de luta, de resistência armada, do povo na rua, é que foi um grande acordo financeiro com uma indenização paga do Brasil para Portugal, que na verdade o dinheiro foi parar para a Inglaterra para pagar as dívidas portuguesas com quem era a grande potência do mundo. Os Estados Unidos, a China da época, era a Inglaterra, e o Brasil acabou se tornando dependente economicamente também, criando uma dívida gigantesca. Mas esse é outro capítulo da história. Mas se engana quem pensa que não houve resistência por parte dos portugueses. Tropas portuguesas permaneceram em diferentes regiões do Brasil. Alguns brasileiros que eram muito próximos à coroa perceberam que poderiam perder seus privilégios e aderiram a essa resistência da independência portuguesa, resistiram a essa separação do Brasil e Portugal. O Brasil, na ocasião, já não era mais colônia, mas fazia parte do reino de Portugal. E confrontos violentíssimos aconteceram entre 7 de setembro de 1822 e 2 de julho de 1823, a data da retirada definitiva das tropas portuguesas de Salvador. O processo de independência foi efetivamente consolidado nesse dia. E os baianos sempre tiveram muito orgulho dessa data, e existe, desde sempre,
o feriado da Festa da Independência da Bahia, mas que é parte da independência do Brasil como um todo. E hoje acontece, ali ao lado da paróquia da Lapinha, um encontro com a imagem do caboclo, com um desfile da cabocla, reverenciando a força nativa do povo brasileiro que conseguiu expulsar os portugueses. Aí tem uma procissão, que o apogeu é no Largo do Campo Grande. É um dos eventos mais bonitos e importantes do Brasil e que agora passa a ter também um pouco mais de visão nacional graças a essa mudança de lei, que no dia 2 de julho, a transferência simbólica do governo federal sai de Brasília e vai para Salvador. Não é a primeira, isso é coisa de governo de esquerda, calma. Porque em 1993, Salvador já recebeu simbolicamente também esse mesmo gesto. Em 93 o presidente era Itamar Franco, e ali aconteceu a 3ª Conferência Ibero-Americana de Chefes de Estado e do Governo, no dia 2, e a capital passou a ser também, pela data, pela importância do evento, Salvador naquele momento. É tão gostoso a gente conhecer a história do nosso país, né? Muito, muito. Até porque a gente às vezes fica preso em uma bolha e quando a gente consegue abrir os horizontes, a gente vê o quanto o Brasil é rico. Riquíssimo. E estudar a história não significa diminuir personagens, não significa reescrever o que aconteceu. É entender que os fatos são muito mais complexos e os personagens que a gente tende a tratar como grandes heróis eram seres humanos, que podem ter tido grandes feitos, que podem ter feito muito para o avanço, o progresso, mas que também tinham seus problemas. Contextualizar isso não é mudar a história. É entender que ela foi feita por seres humanos, do mesmo jeito que é hoje. Do mesmo jeito que tudo que a gente está vivendo vai ser escrito no futuro, estudado nas escolas. E a gente está vivendo agora, então a gente entende os detalhes, o porquê de uma decisão. Você acha que esse período de polarização política, pandemia da Covid-19, prisão de 2 presidentes, os mais populares dos últimos anos, isso também não vai ser debruçado pelos livros de história? E aí, passado algum tempo, a história pode não ser tão completa como os fatos que a gente está vivendo hoje. Então, conhecer o nosso país, para mim, é um ato patriótico, de verdade. Mais do que chorar no hino nacional, mais do que bater continência para a bandeira, é você conhecer seu povo, nossa história, nossa cultura, defender o que é nosso. Isso para mim é um gesto realmente patriótico. E que viva a independência da Bahia, a verdadeira independência do Brasil. Isso tudo aprendi com o carnaval, tá? É? Isso é muito interessante. As escolas de samba do Rio de Janeiro têm há muitos anos essa preocupação de contar a história de um jeito além dos livros didáticos, além da história oficial do Brasil. Até porque boa parte da nossa história ela é feita depois da proclamação da República, quando o eixo São Paulo, Salvador, Recife, Rio de Janeiro passa a ser focado apenas em São Paulo. E aí São Paulo e Minas Gerais que ganham mais notoriedade. O Brasil existia para Rio de Janeiro, Salvador e Recife ali no máximo. E aí quando os paulistas fazem parte do processo de proclamação da República, eles trazem a história mais para cá, trazem mais protagonismo. Dizem que o 7 de setembro foi uma data importante, mas longe de ser o marco da independência. Virou a data oficial por conta da necessidade do povo paulista colocar seu protagonismo também no momento que a República passou por nomes também aqui da cidade de Campinas. Muitos deles que são ruas na região central, inclusive. Mas vamos falar de tempo e temperatura? Vamos, claro. Agora mas aqui. Eu acho muito interessante quando você fala que você aprende muitas coisas com o carnaval, porque é isso, né? A arte, ela traz uma história, um momento para você pensar em algo de uma maneira leve, não é aquele peso que muitas das vezes as escolas trazem um peso quando a gente vai aprender em escola, em cursos, e a arte não. A arte muitas das vezes traz de uma maneira didática e lúdica, é muito mais fácil de absorver e olha como você fala muito fácil sobre, né? Ela vem de um jeito que parece muito mais natural, porque a escola acaba levando para uma decoreba. O método de estudo que a gente tem é decorar conteúdo, passar de ano, chegar a um vestibular, passar numa prova e depois não necessariamente você absorve aquele conteúdo. Quem vai discutir quem é você? Eu não sou ninguém, mas eu sou estudante. E é
Escola humanizada é algo muito mais interessante, na minha opinião, porque te desperta a curiosidade, a vontade, aguça a vontade de além do que você aprendeu no livro oficial. E a história da Bahia é riquíssima no nosso país. Quinto sinal marcando 10h45 de uma quinta-feira hoje mais quente. Os termômetros do CEPAGRE da Unicamp marcando quase 25 graus neste momento, num dia em que a mínima foi de 15,5 graus. E o vento não está dos mais fortes, não. 6 km por hora agora, com a umidade relativa do ar em 66%. Sem chuva ontem, sem chuva até agora, sem chuva ao longo da quinta-feira, Nath. Sem chuva ao longo da quinta-feira e sem chuva provavelmente até a próxima semana. Desde o início da semana eu trazia aqui para vocês que os meteorologistas estavam analisando a possibilidade de chuva entre sexta e sábado por conta da chegada dessa nova frente fria. Pois é, essa nova frente fria chega amanhã, porém ela só derruba as temperaturas. As chuvas não chegam até o estado, até porque as chuvas se mantêm na região ali litorânea. Então pode chover em algumas localidades sim, mas nada de acumulados altos, elevados, nem nada do tipo. Então amanhã chega essa nova frente fria, deve chegar próximo ao litoral paulista. Por conta do posicionamento mais próximo ao oceano desse sistema, não são esperadas chuvas significativas aqui na região. Amanhã o dia deve amanhecer com céu aberto e no período da tarde, com a chegada da frente fria, aí sim a nebulosidade aumenta. Com esse aumento da nebulosidade, contribui aí para a diminuição das temperaturas. Sabadão, as temperaturas continuam um pouco mais amenas, o tempo permanece firme e no finalzão de semana, no domingo, dia do Jogo do Brasil, teremos um dia bem frio, as tardes um pouquinho mais amenas, mas a noite e madrugada será fria no domingo, mínima de 13, máxima de 22 graus. Porém, não chove domingo no dia do jogo. Para hoje, 25 graus de máxima e amanhã 25 graus ainda de máxima, então teremos as tardes um pouquinho mais quentes até o sábado. Estávamos falando sobre escolas e o ambiente escolar como um todo. E tem um dado interessante da nova lei federal que já está em vigor sobre a proibição do uso dos aparelhos celulares em sala de aula. Mais da metade dos diretores de escolas diz ter notado uma diminuição em casos de agressão física dentro da unidade de ensino depois da implementação da lei que proíbe celulares na sala de aula. Uma pesquisa divulgada pelo Ministério da Educação mostra que esse número de 55% está relacionado aos gestores que perceberam a redução de conflitos físicos, o famoso na saída eu te pego. Também houve melhoria, como já era esperado, nos casos de agressões digitais. 88% dizem que a medida contribuiu para a redução do cyberbullying, o bullying feito pela internet. O Rodrigo Leite preparou uma reportagem sobre esse assunto. Ele conversou com diretores, com o Renato Casagrande, que é pesquisador em liderança educacional, e conversou com a garotada sobre a adaptação aos novos tempos, a nova regra para quem nasceu praticamente com o celular na mão, e como os profissionais estão lidando também com essa nova realidade. Nessa escola, toda sala de aula tem uma caixa para o estudante guardar o celular. Aqui o uso do aparelho é proibido desde que a lei federal entrou em vigor há 1 ano. Acho que foi o desapego de uma forma repentina, que tem que guardar numa caixinha específica e focar na aula. E foi muito bom, aumentou muito, o meu desempenho aumentou bastante, acredito que dos 2 alunos também. Tem aumentado muito. Eu acredito que a caixa tem um ponto positivo, porque com o celular lá dentro, o aluno não tem a estatística de ir lá e pegar o celular, ele não tem acesso. Então não tem como ele ficar o tempo todo abaixado na bolsa para ver a notificação que apareceu. O Ministério da Educação ouviu diretores de mais de 8.000 escolas públicas e particulares de todo o país. 97% avaliam que a medida ampliou a participação dos alunos nas atividades. 95% acreditam que melhorou a socialização. E 88% consideram que a lei ajudou a reduzir conflitos e o cyberbullying. Porque nós temos alunos que já têm essa conscientização, já em parceria com a família, e outros que caminham no lado, na verdade, no lado contrário. Então, toda mudança de hábitos gera uma certa resistência. De acordo com a pesquisa, a proibição do uso do celular nas escolas também trouxe efeitos positivos para a saúde mental dos estudantes. Para 86% dos gestores escolares, a medida diminuiu a ansiedade dos alunos.
Ainda assim, convencer os estudantes a seguir a regra é um problema para 39% dos diretores e 31% tem dificuldade para fiscalizar. Para esse pesquisador, a medida é importante, principalmente com o avanço da inteligência artificial. O professor não conseguiria dar aula, porque o professor daria um exercício, o aluno colocaria no ChatGPT, ele resolveria e o aluno teria cumprido a tarefa. Portanto, os alunos passariam a perna no professor, tranquilamente, como já passam em casa. Ele deve ser uma ferramenta útil para esses momentos, mas sempre sob a batuta do professor e com regras claras. É o resultado da lei número 15.100, do dia 13 de janeiro de 2025, lei do governo federal, que foi depois aprovada também pelo Congresso, lei assinada pelo próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, não tem sido fácil a adesão em todas as escolas. Há também um outro dado da mesma pesquisa, Nath Luquezzi, que os mesmos gestores que percebem a diminuição de violência na sala de aula, queda no bullying cibernético, também apontam uma dificuldade muitas vezes para chegar no aluno e falar: garoto, vamos guardar esse celular porque ele está proibido por lei? Sim, mesmo assim, 39% dos gestores afirmam ter essa dificuldade, uma dificuldade alta para conquistar a adesão dos estudantes a essas novas regras. E outros 39% apontam falta de infraestrutura para guardar estes aparelhos. Os dados mostram que a política avançou rapidamente nas escolas brasileiras e, segundo o relatório, a permissão irrestrita de celulares foi praticamente eliminada. E a proporção de escolas que restringem o uso em todos os espaços escolares mais do que dobrou. Antes da lei, 13% das escolas permitiam o uso em qualquer espaço e horário, depois esse percentual caiu para 0%. Ao mesmo tempo, a fatia das unidades que adotam restrição em todos os espaços escolares subiu de 20% para 48%. Os principais achados do levantamento é que 92% das escolas afirmam já ter implementado essa lei, 45% permitem o uso apenas em atividades mediadas pelos profissionais da escola, 39% relatam essa dificuldade para conquistar a adesão dos estudantes, 39% apontam essa falta de infraestrutura para guardar os aparelhos e 31% dizem ter dificuldade para fiscalizar continuamente as regras. Discussão de uso precoce da tecnologia está em cartaz com o filme Toy Story 5, quinta edição do filme, ou continuidade, né? O primeiro filme é de 1995, sabe que foi o primeiro filme que eu assisti no cinema quando era criança. Tô velho. Mais um tempinho. E agora chega que ano que foi? 1995, que foi o lançamento de Toy Story 5. Acho que ele chega no Brasil no comecinho de 96. E agora a quinta continuação, Toy Story 5, fala sobre quanto o brinquedo físico foi substituído pela tela, isso antecipando o processo de adolescência, que antes chegava ali nos 12, 13 anos, agora com 9 anos a criança já está com cabeça de jovem. Eu, quando estudei, não tinha um celular com tanta tecnologia, tanto que tinha orelhão na minha escola. Orelhão, nossa. Que ninguém nos ouça, mas a gente usava para passar trote nas mães dos nossos colegas. Qual que é o número da tua casa? Agora, claro que isso não pode, né? Pelo amor de Óbvio, Deus, né? Coisa de moleque. Aí o celular, quando foi chegar, ele tinha a função de ligar. Não tinha nem mensagem Estilo de aquele texto. Nokia tijolão mesmo. Você já é de uma geração de smartphone. Uhum. Como é que era, alguns anos atrás, o uso do aparelho e como que ele atrapalhava de alguma maneira o andamento da sala? Bom, no meu colégio não podia, então as pessoas levavam, mexiam escondidos dentro da bolsa, mexiam escondidos, mas era porque muitas das pessoas ali, muitos dos adolescentes iam embora, por exemplo, de ônibus, então era uma maneira dos pais se comunicarem, mas eu acho que na minha geração não teve tanto acesso como hoje. Apesar de fazer pouco tempo, já faz um certo tempo. A gente não tinha essa coisa de precisar estar no celular, de querer estar o tempo inteiro no celular. Até porque no começo da minha adolescência, o celular ainda não era touch, era um outro estilo de celular. Aquela com tecla física mesmo. Então né? as redes sociais vieram quando eu já tinha ali mais forte, uns 13, 14 anos. Mas o pessoal era bem tranquilo. Eu acho que eu senti muito mais na faculdade. O aluno em sala de aula sempre vai dar um jeito de conversa paralela. Ah, é? É o bilhetinho que coloca junto com a borracha. Presta a borracha! Aí vai um bilhetinho, volta a borracha, volta o bilhetinho. O professor percebe isso. Só que o celular ele vai além da conversa paralela.
ele te leva para longe da escola. Ele tem um caminho de tirar o foco que é incomparável a qualquer conversa paralela que o professor identifica. Então, um aluno que está no celular, ele pode estar fazendo 1 milhão de coisas, menos prestando atenção na aula. Então, uma decisão, no meu entendimento, acertada. A tecnologia tem que estar acompanhando o ensino, mas com a supervisão do professor. Então, vocês vão usar o celular nesta aula para fazer determinada pesquisa, nesta aula para assistir determinado vídeo. Nessa aula eu preciso da atenção de vocês aqui na lousa, na sala de aula. Não tem celular. Então, que os pais entendam também a importância, porque a gente, infelizmente, também vive uma era, e aí, meia culpa da minha geração, tá? Que virou pai e mãe, e que muitas vezes prefere discutir com o professor que dá a bronca no filho do que entender por que o filho levou a bronca. Isso acontece muito, muito. E aí a criança chega a senhora da situação em casa, reizinho do pedaço, e na escola vai achar que tudo tem que girar em torno dele. Isso cria uma geração de pessoas mimadas, e escola não é lugar para isso. Escola é lugar para educação, para aprendizado, para convívio social e também para, quando necessário, tomar aquele puxãozinho de orelha e voltar para casa com o rabinho no meio das pernas para entender que você está se comportando mal em sociedade. A sociedade não gira em torno de você. Você é parte da sociedade e a escola é o primeiro lugar onde a gente aprende isso. 10h56. Vamos falar das eleições 2026, porque tá chegando a hora. Tem aquela vinheta, aquela trilhazinha. Olha lá. Olha. A trilha que marca o processo de redemocratização no Brasil e que até hoje é a cara das eleições no país. A trilha da cobertura eleitoral do Grupo Bandeirantes, que muito em breve será tocada para os debates para candidatos a governador de São Paulo, que os que nós vamos acompanhar. Governador de São Paulo e presidente da República. A Band, o jornalismo do Grupo Bandeirantes, recebeu representantes dos candidatos à presidência da República para discutir regras no debate. E a expectativa para 2026 é que o formato desse encontro entre os candidatos privilegie a troca entre eles. Quanto menos travado, melhor. E o repórter Tiago Prudente acompanhou essa reunião e traz aquilo que já foi acordado para, em breve, nós conhecemos das propostas, ou falta delas, dos candidatos à presidência da República. Numa reunião nessa terça na sede do Grupo Bandeirantes, em São Paulo, a direção de jornalismo da Band e os partidos definiram as regras. E aí tem alguns objetivos que são básicos. Um deles é dar o máximo de liberdade possível aos candidatos para eles poderem se expressarem. A gente espera elevar bastante o nível de utilidade da campanha através do nosso debate. O formato prioriza o confronto direto de ideias. Os candidatos terão mais espaço para debater propostas e responder aos adversários. Jornalistas também participam das rodadas de perguntas, sempre voltadas aos temas que mais preocupam a população. Quem faz a pergunta tem 1 minuto para fazer a pergunta, quem responde tem 4 minutos para dividir entre a resposta e a tréplica. A Band mantém a tradição de abrir a temporada dos debates. O primeiro será no dia 9 de agosto, às 8 da noite, com os candidatos dos governos estaduais. No domingo seguinte, dia 16, no mesmo horário, será a vez dos candidatos à presidência. Além dos veículos do Grupo Bandeirantes, o debate presidencial será transmitido por um pool com as TVs Cultura, Gazeta e Jovem Pan, além de na internet pelo YouTube. Toda a cobertura contará com análises em tempo real da sala digital da Band, em parceria com o Google. A gente consegue entregar um bom espaço, um bom tempo para a colocação de ideias e, consequentemente, que a gente consiga descobrir e saber ainda mais dos candidatos numa corrida tão importante. Já está acertado com as campanhas, desde as primeiras reuniões, que os candidatos que avançarem ao segundo turno farão o primeiro encontro aqui na Band, entre os dias 7 e 18 de outubro. Às 10h59, agora a gente traz mais sobre a campanha presidencial, a agenda dos candidatos nas últimas horas. Entre as principais situações, o clima tenso na campanha de Flávio Bolsonaro, ainda todo mundo tentando entender o que está acontecendo dentro da família, depois do vídeo de quase 30 minutos da ex-primeira-dama e madrasta do candidato Flávio Bolsonaro, a Michele Bolsonaro, e o quanto isso
pode estar travando a candidatura do filho do ex-presidente e senador pelo Rio de Janeiro. E Ronaldo Caiado, do PSD, ex-governador de Goiás, confirmou Gilberto Kassab como seu candidato a vice numa chamada chapa pura, sem coligação com outros partidos. Reportagem que conta pra gente os detalhes é do Caian Messina. No PL, o dia foi de contenção de danos. O senador Flávio Bolsonaro se reuniu com lideranças femininas. Ele repudiou a afirmação do influenciador digital Paulo Figueiredo sobre as mulheres não saberem votar. O senador disse ter se sentido ofendido com as declarações do aliado e que Figueiredo, apesar de ter estado com ele na visita a Donald Trump, não faz parte da coordenação da pré-campanha. O compartimento que ele generaliza e fala das mulheres, inclusive está falando da minha esposa. A minha esposa também está incluída nesse pacote de mulheres que não sabem votar. E nunca ele poderia dizer que é a culpa das mulheres. E eu vou explicar por quê. Porque se as pesquisas mostram que tem muitas mulheres que ainda não estão votando conosco, é falta de competência minha. É a falta de comunicação que nós, todos da direita, temos que acabar com essa falta de comunicação. Mostrar que as pautas que elas são favoráveis são as mesmas pautas que a direita defende. É assim que a gente vai resolver. Não é acusando as mulheres de não saberem votar. O PL quer reforçar propostas para o eleitorado feminino após pesquisas mostrarem queda nas intenções de voto neste segmento da população. Após Michele Bolsonaro renunciar à presidência do PL Mulher, o partido ainda não decidiu sobre a substituição. Já o presidente Lula foi para a Bahia. Num dos eventos, fez questão de abraçar Jacques Wagner, que deixou a liderança do governo no Senado depois da operação da Polícia Federal apontar indícios de pagamento de propina ao senador, no caso do Banco Master. O que representa para mim a minha relação com Jacques Wagner, a minha relação com vários deputados que estão aqui, nem todo irmão é um amigo, mas todo amigo é um irmão. E essas pessoas, ao longo da vida, têm me ajudado a fazer o que eu faço, a ser o que eu sou. Ronaldo Caiado foi o primeiro pré-candidato à presidência a oficializar o vice. O ex-prefeito Gilberto Kassab, fundador e presidente do PSD. Integrantes da bancada afirmam nos bastidores que a chapa Puro Sangue, fechada 20 dias antes do início das convenções partidárias, evidencia a dificuldade de alianças. Caiado, que disputa o eleitorado de centro e de direita, aproveitou para provocar os adversários que aparecem à frente nas pesquisas. Se o Flávio chegar no segundo turno, com todo o respeito que ele merece, nós sabemos que realmente é tudo que o Lula quer, e governar o Brasil por mais 4 anos. Hoje nós temos uma convicção muito grande que a República está podre. Hoje, os poderes estão contaminados com ineficiência e isso acaba abalando a confiança da sociedade brasileira na República. Romeu Zema, pré-candidato do Novo, também participou de eventos na Bahia. Renan Santos, do Missão, concedeu entrevistas no Rio Grande do Sul. Eu acho curioso sempre quando um político do Centrão ele fala algo sobre o sistema, sobre a máquina. E o PSD é o puro suco do Centrão, porque o Centrão faz parte de qualquer governo. Ele sempre esteve na máquina. Isso vale para o MDB, isso vale para o PSD, isso valia para o PL pré-Bolsonaro, que sempre esteve no governo, foi vice do Lula, depois foi aliado de Bolsonaro já em 2018, quando ele foi candidato e eleito pelo PSL. E no caso do PSD de Gilberto Kassab, primeiro, Kassab já foi ouvido por Lula como conselheiro inúmeras vezes. Segundo, que o PSD ainda está na máquina pública. Ministério de Minas e Energia, Ministério da Agricultura e Pecuária, Ministério da Pesca e Aquicultura. Os 3 são cargos do partido de Gilberto Kassab, que diz que o sistema está podre por dentro. E quando o Caiado traz Gilberto Kassab, é porque ele escolhe um dos maiores articuladores da política no Brasil. Gilberto Kassab é um fenômeno político. Pode não ser nas urnas, embora tenha sido eleito como prefeito de São Paulo. Primeiro ele assume o cargo deixado por José Serra, ele era vice-prefeito. Depois ele vence na urna Marta Suplicy num segundo turno.
Então ele mostrou que ele tinha força política também para ganhar na urna. Mas ele seguiu um caminho de bastidor muito mais forte. Quando ele percebe que o MDB era o único partido com essa característica de não importa o governo, eu tô junto, ele cria uma alternativa ao MDB e é o PSD. Mas ao mesmo tempo, ter um vice do mesmo partido significa que Ronaldo Caiado não conseguiu convencer os demais partidos de que a candidatura dele é competitiva. Então os outros partidos preferem escolher entre Lula e Flávio, que são os nomes realmente competitivos pelo que hoje apontam as pesquisas. Eleição as coisas podem mudar, mas não tá com cara de que vai ser diferente. Ou algum outro nome no lugar de Flávio que possa ser indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Porque nem Flávio, nem Caiado, nem Zema, nem Michele tem votos suficientes no país. Quem tem votos no Brasil se chama Jair Bolsonaro. A maior parte do eleitorado vai votar por indicação do ex-presidente na expectativa de ter um governo com decisões tomadas por Jair Bolsonaro. Assim como Fernando Haddad em 2018, não era um candidato solo que foi ao segundo turno por força própria. Era um candidato com votos de Lula. Era um candidato com voto de uma militância que acreditava que Haddad poderia virar a página e colocar o PT de volta no poder, mesmo com Lula preso e com ele prometendo durante toda a campanha que não daria anistia. Diferente do lado bolsonarista, que deixa claro que uma das primeiras ações será a anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, quando Kassab vira vice para articular melhor a candidatura de Ronaldo Caiado, na verdade, a imagem que me passa é de uma candidatura que ainda não emplacou e, pelo jeito, não vai emplacar. Agora, no campo bolsonarista, Nath Luquezzi, a colunista do Grupo Bandeirantes, jornalista Mônica Bergamo, ela traz informações nesta quinta-feira a respeito dessas movimentações envolvendo o nome de Michele Bolsonaro e a intenção da ex-primeira-dama de desistir da candidatura ao Senado pelo Distrito Federal já tem algumas novas movimentações. Sim, inclusive já provoca uma corrida pela vaga até então reservada à ex-primeira-dama na chapa do PL ao governo distrital. A esposa de Jair Bolsonaro tem demonstrado contrariedade com os rumos da campanha e insinua deixar a vida política. A colunista da Band News FM, Mônica Bergamo, apurou que nos bastidores de Brasília já há uma corrida pela vaga de Michele. O senador Isalci Lucas, do PL, pode buscar a reeleição. Pela combinação atual, ele não teria espaço na disputa. Já o ex-governador do DF, Ibanez Rocha, do MDB, articula uma coligação com o PL para fazer parte da chapa bolsonarista, que já tem a atual governadora Celina Leão como postulante ao governo do Distrito Federal e a deputada Bia Kicis na outra vaga para o Senado. A atual presidente do PL no Distrito Federal, Bia Kicis, negou que Michele Bolsonaro vá desistir da candidatura ao Senado e disse que os acordos atuais estão mantidos. Já a senadora Damares Alves, uma das melhores amigas da ex-primeira-dama, afirmou que nada está decidido e que a amiga não tem medo de desistir. Nos últimos dias, Michele Bolsonaro tem dado sinais de que não está disposta a auxiliar na campanha de Flávio Bolsonaro e essa situação influencia a disputa local. Eu li alguns comentários de gente falando isso aí é sinalização de que ela vai sair do PL para ser candidata a outro partido. Não pode. Já passou o prazo de mudança de legenda. Ela também não pode mudar de estado, sair candidata, por exemplo, por São Paulo, por outro local, até porque ela está morando em Brasília com o marido, com o ex-presidente. Uma relação que começou em 2007, uma relação quando o Bolsonaro nem sonhava em ser presidente da República. Ela é mãe dos filhos de uma filha do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ela passou por todo o governo Bolsonaro ao lado do marido. Então dizer que ela não tem legitimidade para fazer parte da família não cola, porque boa parte do eleitorado, principalmente o eleitorado feminino e evangélico conservador, vê em Michele sim uma liderança. Se isso é uma catapulta para ela sair candidata à presidência da República, nós não sabemos ainda. Mas não está com cara de ser algo orquestrado, não. As reações de Flávio Bolsonaro, de Paulo Figueiredo, que é um aliado principalmente de Eduardo Bolsonaro, a bateção de cabeça do presidente Valdemar da Costa Neto, me dá a sensação de que todo mundo foi pego de surpresa. Quase todo mundo, pelo menos. Mas esses nomes, essas lideranças,
não estavam contando com esse movimento de Michele Bolsonaro. E não ter um apoio de Michele, eu repito, eu já trouxe essa opinião e eu mantenho. Quem gosta de Michele Bolsonaro, se ela desistir de apoiar Flávio, não vai votar em Lula em hipótese alguma. Mas pode não se sentir confortável para ir votar, estimulado para tentar virar voto dentro da família, motivado a sair de casa no domingo da eleição para apoiar uma candidatura que nem a própria família é unânime. Então isso pode não aumentar o número de votos para Lula, mas pode diminuir o engajamento na campanha de Flávio e, consequentemente, abrir uma distância suficiente para quem já está em primeiro lugar nas pesquisas, que é o presidente Lula, conseguir uma reeleição, mesmo que com uma margem apertada, 50, alguma coisinha, ainda no primeiro turno. Abstenção, voto branco, voto nulo, são cenários que favorecem quem está vencendo. O voto não vai para quem está ganhando, mas eles são tirados da conta final. E aí você pode conseguir, mesmo com um número que não seja o suficiente de 50% dos votos totais, quando dá o voto válido apenas, dá aquela margem de 50, um chorinho, porque para ganhar a eleição no primeiro turno, o candidato precisa ter metade dos votos mais um, não é 51%, é 50% mais um voto, maioria absoluta já é suficiente para terminar em primeiro turno. 11h11 na volta, tem a sua participação aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Minuto Bandimulti. Você informado em 1 minuto. A Secretaria de Saúde de Campinas reforçou a vacinação contra o sarampo depois da confirmação de novos casos da doença no estado aqui de São Paulo. A orientação é que crianças, adolescentes e adultos confiram a carteira de vacinação e, caso haja alguma dose em atraso, procurem um centro de saúde para atualizar a imunização. O sarampo é uma doença altamente contagiosa e pode causar complicações graves, principalmente em crianças pequenas e pessoas com imunidade mais baixa. Por isso, a vacina é a principal forma de prevenção. E falando em vacinação, Campinas também prorrogou até o fim do ano a campanha de vacinação contra o HPV para adolescentes. A medida tem como objetivo aumentar a cobertura vacinal e proteger os jovens contra doenças relacionadas ao vírus, como alguns tipos de câncer. A Secretaria de Saúde reforça que as vacinas estão disponíveis gratuitamente nas unidades básicas de saúde e pede que pais e responsáveis aproveitem a prorrogação para manter a vacinação dos filhos em dia. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandimulti. Você informado em 1 minuto. Manhã Bandeirantes. 11h da manhã, 13 minutos, 11h13. Temos informações aqui sobre fechamento de uma rua no bairro do Cambuí, em Campinas, nesta quinta-feira. Lembrando que as obras em Campinas, elas acontecem quando não há chuva ou previsão de precipitação, então essa interdição está prevista para acontecer hoje. Não agora, mais tarde, passado o horário de pico também da noite. Conta tudo pra gente e quem estiver acompanhando o nosso Manhã Bandeirantes já vai se organizar para evitar qual trecho da região do Cambuí, Nath? Ali é a rua da Dona Josefina Sarmento, no Cambuí. A interdição ocorre, então, hoje, a partir das 7 horas da noite e segue até as 11 horas. Então, como o Heitor bem mencionou, passado o horário de pico, mas é bom para você se programar. A ação, então, atende a um trabalho de ligação de rede de esgoto, sob responsabilidade da Sanasa. O bloqueio será na altura do numeral 143, no trecho entre as ruas Dr. Emílio Ribas e Padre Almeida. A INDEC programou o desvio pelas vias Dr. Emílio Ribas, Barreto Leme e Padre Almeida. O fechamento da via não interfere no itinerário das linhas de ônibus
órgãos municipais. Agentes da mobilidade urbana, equipe da INDEC responsável por fiscalizar o trânsito, realizam o bloqueio e monitoram a circulação de veículos na região. 19 é o DDD 971021493, 971021493. Agradecendo ao Clóvis conosco, mandando um bom dia para o pessoal da Band acompanhando o nosso Manhã Bandeirantes. Grande abraço para você, Clóvis. Obrigado pela audiência, obrigado por estar ligado na nossa programação. Tem mensagem de áudio, o ouvinte da Bandeirantes participa da programação da RB. Bom dia, Heitor. Bom dia. Bom dia, Nath. Bom dia. Outro dia eu estava escutando o Jonas Donizete falando sobre a maioridade penal, né? Ele é a favor de que seja para 16 anos, né? Mas como que ia ficar? O cara comete um crime com 16 anos, vai preso, beleza. Mas, por exemplo, a pessoa se envolver com menor de idade hoje é crime, né? Sim. Por exemplo, uma pessoa se envolver com uma pessoa de 16 anos, um cara de maior com 25, 30, sei lá quantos anos que vai virar, né? Tanto homem quanto mulher, mas aí também a pessoa vai ser de maior já também, ela vai poder se envolver com pessoas mais velhas, né? Mas ninguém também quer fazer uma lei, né, uma lei mais dura contra policiais corruptos, policiais bandidos, né? Que depois, quando eles cometem o crime, o que acontece com eles? Eles vão para a cadeia de policiais, né? Presídio militar, presídio, né? Então, eu acho que o policial que comete crime, cara, deve ser a vergonha da corporação, né? E em vez de ir para presídio de policiais, presídio militar, devia ir para presídio mesmo, já que ele não é bandido, vai junto com os bandidos. Ele não foi fazer bandidagem, vai junto com os bandidos. Agora, por que vai pôr o policial militar, que ele cometeu crime, ou o policial civil, que todo dia tem um aí que está aprontando, né? Ou ele está na corrupção, ou está fazendo alguma coisa, junto com outros policiais lá. Põe ele na cadeia, cara. Lugar de bandido é na cadeia. Lugar de menor bandido, eles não estão querendo pôr na cadeia? Então, põe também policial bandido. Alexandre Sempre. Um abraço, Heitor. Um abraço, Nath. Um abraço. Queria saber a sua opinião, Heitor. Um abraço ao Alexandro. Antes da minha opinião, tem algumas novidades. Vamos contextualizar como está parado ou como está avançando, se está ou não avançando esse assunto na Câmara Federal. Mas eu já te adianto que ontem a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, emitiu uma nota dizendo ser contra a redução da maioridade penal. No texto, a CNBB diz: a redução da maioridade penal não enfrenta as causas da violência, nem oferece respostas duradouras para a segurança pública. No documento, a CNBB reafirma sua posição contrária à redução da maioridade penal no texto que tramita no Congresso depois que a proposta de emenda constitucional, que é de 2015 e visa reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos, avançou nas casas legislativas. Segundo a CNBB, o simples endurecimento das penas não reduz a violência, visto que adolescentes envolvidos em atos infracionais são também vítimas da pobreza, da exclusão educacional, da desestruturação familiar, da dependência química e do aliciamento pelo crime organizado. Inseri-los precocemente no sistema prisional, segundo a CNBB, através dessa nota, tende a ampliar ciclos de violência e exclusão, comprometendo sua ressocialização. A situação em Brasília está como agora, Nath Luquez? Tem novidade do relator do caso, né? Sim, parlamentares então favoráveis à redução da maioridade penal já definiram quem deverá ser o relator da comissão especial que precisa ser criada na Câmara dos Deputados para dar assim andamento à análise do tema. O nome que foi comunicado ao presidente da Casa, Hugo Mota, é do deputado federal Aloysio Mendes, do Republicano. Ele é ex-secretário de Segurança Pública do Maranhão. A informação foi confirmada por Mendonça Filho e ele foi relator da PEC da Segurança e, em acordo com Mota, retirou do texto a redução da maioridade penal sob a condição de que o assunto seria rediscutido no futuro por meio de uma outra proposta. No começo de junho desse ano, a PEC que reduz a maioridade penal para 16 anos foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Agora ela precisa passar por uma comissão especial criada exclusivamente para esse objetivo. Num país em que tudo acaba virando rótulo, colocado tudo em caixinha, esse é um dos temas mais
delicados e eu lamento muito que a gente não consiga discutir com maturidade, com seriedade, ouvindo especialistas de todos os lados, tanto da formação de sociedade quanto de quem está na linha de combate na segurança pública. Porque se você fala que é a favor da redução da maioridade penal, você corre o risco de cometer uma série de injustiças e colocar adolescentes que, vamos falar um português claro, que ainda tem salvação, jogar dentro de um sistema prisional em que ele vai ser demolido, vai passar por uma verdadeira faculdade do crime e aí esquece de ressocialização para esse adolescente. E a gente sabe que no país que nós vivemos, o adolescente que vai para a cadeia com 16, 17 anos, reduzida a maioridade, não é o filho do desembargador, não é o playboy que pega o carro do pai e mata alguém no trânsito. Esse sempre vai ter uma brecha com bons advogados que vão encontrar um caminho para que ele fique livre. Então, esse é um ponto. O outro é, não dá para ignorar que muito da criminalidade do Brasil passa pelas mãos de menores de idade, que estão matando, que estão estuprando, que estão participando de sequestros, crimes hediondos, com uma pena máxima de 3 anos em regime de socioeducacional. 3 anos na Fundação Casa e depois ele sai com a ficha limpa. Ignorar isso é tapar os olhos para uma realidade e muitas vezes a discussão vem dos intelectuais que nunca viveram essa realidade na pele, que moram em bairros de classe média alta, que estudam em universidades particulares ou que vivem uma realidade de privilégios e que não dá para imaginar que se faz segurança pública levando sarau de poesia. Não existe isso. O equilíbrio, meio termo que eu entendo, é diminuir a maioridade penal, reduzir a idade penal para 16 anos para crimes hediondos. E para crimes de menor potencial, manter a regra da sociabilidade, melhorando as condições oferecidas para esse adolescente dentro da Fundação Casa e de outras instituições pelo Brasil. Mas entre o ideal e o chegar num discurso que a gente consiga equilibrar, é muito difícil. Porque esse é mais um tema que quem está nas pontas usa como bandeira e não como preocupação de discutir a sociedade. Usa porque não tem nada para oferecer e aí se apega aos clichês, se agarra ao discurso mais fácil. Uma lei que precisa ser mudada, que está ligada diretamente aos menores de idade, é a corrupção de menores. Porque se tem um adolescente de 16 anos vendendo pedra de crack na boca de fumo, é porque tem um maior de idade que escolheu ele, paga ele, financia ele, e que quando vai preso, ou não responde pela corrupção de menores, ou pega uma reclusão de 1 a 4 anos que, pelo andamento das nossas normas, paga em liberdade. Menos de 4 anos você tem um crime fiançável. E aí esse cara responde, assina a carteirinha, volta para o mesmo lugar e pega outros adolescentes da mesma idade para fazer a função do crime. Então, ninguém fala de aumentar a corrupção de menores. Ninguém fala de aumentar essa lei específica. Que a corrupção de menores também pode impactar isso que o Alexandro falou de quem se envolve com o adolescente, né? E a gente não pode esquecer que nós temos um Congresso que vai ser renovado parcialmente, uma grande parte de renovação, mas que tem muito parlamentar que quando ele escreve a lei ou ele recebe a lei, ele pergunta: isso aqui vai mexer na minha vida? Isso aqui vai colocar o meu filho em risco dele ser preso com um cigarro de maconha? Isso aqui pode comprometer a vida que eu escondo dos meus eleitores e às vezes até da minha família? Então ele não vai pensar no povo. Ele vai votar de acordo com a convicção dele. Parlamentar próprio. Às 11h23 tem mais mensagem de áudio do nosso ouvinte. Ei, Heitor e Nath. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Você estava falando aí no programa a respeito, né, do celular e das crianças mimadas. No meu tempo, realmente não tinha isso, né? Era a lei assim, funcionava assim. A gente respeitava ou respeitava o professor, tá? No meu tempo, pessoal, eu tinha um professor chamado Wagner, tá? De uma
escola grande aí, mas ele já até deve estar falecido faz muitos anos. Ele era professor de matemática. Sabe como que ele fazia a gente aprender, chamava atenção? Tô até com medo. Ai, meu Deus. Ele chamava você na lousa. Se você voltasse e não te fizesse o exercício certo que ele mandava na lousa de matemática, você já levava um pé de ouvido, ele segurava você pelo cabelo, aquele cabelinho embaixo aqui, sabe? E levantava você e levava até a sua cadeira. Tá? Na hora que você chegava, você fazia a fila para cantar o hino. Olha, se não fizesse certo, hein? Apanhava também. Tá? Eu apanhei muito dele. Mas você quer saber uma coisa? Nunca gostei de matemática. Ele lá do céu deve estar escutando isso. Eu fui o professor que eu mais aprendi matemática. Também. Tá? Não tinha conversa não, apanhava mesmo. Ainda bem que esses tempos também passaram, né? Nem o extremo de agredir o aluno, nem o extremo do aluno achar que é o dono da sala de aula. Equilíbrio é o que acho que falta muito na nossa sociedade. Mais uma última mensagem de áudio aqui do nosso ouvinte. Diretor, bom dia, Nath. Bom dia. Em resposta ao ouvinte do centro, o Alessandro, quando ele fala que o policial deveria ficar no presídio normal, Alessandro, o que acontece nesses casos é o seguinte: uma vez uma pessoa estando presa, ela é responsabilidade do Estado. É por isso que, por exemplo, quando um estuprador é preso, ele é colocado numa ala diferente. O Estado sendo responsável por ele, qualquer coisa que venha acontecer com ele dentro da cadeia, o Estado vai ter que indenizar a família dele. Por exemplo, eu sei, o que você falou tem muita realidade, muita razão de ser, do que você falou. Um policial bandido, ele é bandido. Só que assim, você coloca ele dentro de uma cela, ou algum bandido lá e fala, esse cara aqui que deu cana em mim. E matam esse policial lá dentro. Pronto, o Estado é responsável por ele. Vai ter que dar todas as indenizações possíveis para a família dele. Então é por isso que é evitado que ele fique junto com outros presos. Quanto a CNBB, eu não vou nem falar nada dela falar que ela é contra. Ela é contra tudo. Sempre foi, desde a época da Inquisição que eles são contra tudo, né? Só que assim, eles são contra inclusive testar as coisas. Eles sabem, como é que eles sabem que não dá certo? Alguma vez já testaram a redução de idade de menores para saber se vai dar certo ou não? Não. Eles simplesmente são contra, não querem e pronto. É que nem aquelas pessoas que são contra as escolas cívico-militares. Ué, mas alguém obriga a família a matricular o filho numa escola cívico-militar? Mas não pode ter. Por que não pode ter? E se um pai quer matricular? Grande abraço a todos. Paulo Neves da Vila Nova. Muito obrigado ao Paulo Neves. Deixa eu agradecer aqui também ao Adriano Vermelho. Deixa eu tentar fazer um resuminho aqui, já estamos com o horário apertadíssimo. Mais uma vez, a indignação justificada se espalha entre nós, meros mortais da plebe, com a decisão do Supremo de pagar o que chamam de excedente ao teto salarial, verbas retroativas, ou como eu prefiro chamar, penduricalhos aos magistrados. Estranhamento? Bom, eles julgando seus próprios companheiros de toga. Claro que corporativismo nem passou pela minha cabeça. Claro que está sendo irônico aqui o Adriano Vermelho. Eu tenho muito medo do caminho que o Brasil está percorrendo de descredibilizar o sistema judiciário. Mas o judiciário também não se ajuda, né? Esse do penduricalho é muito legislar em causa própria. 11h27, Nath Luquezzi. Tempo urge, mas dá tempo de sabermos o que tem de atração hoje no Band Mulher que você comanda. 1h30, 1h32, 1h35. 6h37. Até hoje. Assim vai indo. Hoje a gente vai falar sobre beatbox. Sabe o que é? Isso aí. O meu é de samba. Mas tem. É um beatbox de escola de samba. Vamos falar sobre isso. Vamos receber uma mulher aqui da nossa região que tem conquistado muitos prêmios aí, Brasilzão afora. Vamos falar sobre a acupuntura e vamos também falar sobre o novo medicamento contra os fogachos aí, não hormonal. Tudo isso e muito mais, às 1h30 da tarde, eu espero você. Amanhã a gente chega um pouquinho mais tarde, certo? Certíssimo. 10h30 da manhã, depois do circuito fechado, com os trabalhos técnicos de Alan Zanelato na mesa de som, Edson Freitas na central técnica e a coordenação do Gil Kleber. Vem aí, Carlos Batista, a origem com nossa área. Um grande abraço para você e continue na RB. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap.
Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap